Oi, pessoal, que bom estar aqui com vocês. Meu nome é Ângela Siquinel, eu sou coordenadora do projeto AME, Atendimento Multidisciplinar ao Idoso. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Covid-19, o coronavírus. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, que já está pronta. E esse vídeo faz parte do curso de cuidador de idosos do Hospital São Julião, projeto AME, geração de emprego e renda. O que é a base disso? É que nós precisamos ajudar as pessoas a terem um emprego e ter renda. Por outro lado, tem o número de pessoas idosas, a população geriátrica está aumentando muito. Então, nós pensamos em unir o útil ao agradável, treinar pessoas para cuidar de idosos. O projeto AME é um projeto multidisciplinar de atendimento ao idoso. Ele já existe desde 2005 no Hospital São Julião, e a gente faz encontros mensais, tanto com os pacientes como com os cuidadores. Só que agora, na época do coronavírus, nessa época de pandemia, nós não estamos podendo nos encontrar. Então, surgiu a ideia de eu fazer esse vídeo para vocês, falando do Covid-19. Então, nós vamos abordar seis tópicos. O Covid-19, o que é coronavírus, quais são os sintomas, a transmissão, como é feito o diagnóstico e os exames laboratoriais. Então, o que é a Covid-19? Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, que é o novo coronavírus, que eles falam, né? Que apresenta um quadro clínico que a maioria é assintomático e alguns têm sintomas moderados e outros até sintomas graves. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 80% das pessoas vão apresentar sintomas leves, tipo uma gripe, um mal-estar, um início de dengue, uma virose. Deixa eu arrumar minha imagem aqui. Uhum. 20% dessas pessoas vão ter que requerer internação. E somente 5% é que vão realmente para o CTI, necessidade de respirador artificial e de cuidados intensivos. Então, a maioria é sintoma leve. Eu estou atendendo numa missão, que chama Missão Covid, que a gente faz teleorientação. Depois eu posso passar o endereço para vocês. Nós já atendemos, eu acredito, que uns 100 mil casos de Covid ou de suspeita de Covid, são em torno de 700 médicos. E realmente o Brasil inteiro já está em transmissão de pessoa para pessoa, já não só mais os idosos, muita coisa está mudando dia a dia. Atendi pessoas do interior do Pará, do interior do Amazonas, e a gente vê que tem quadros leves, a maioria. Então, o que é o coronavírus? Coronavírus é um vírus, por isso que ele parece com a gripe. Ele é uma virose, é um vírus da família do coronavírus, porque ele tem essa coroa que parece, que lembra uma coroa, né? Esse formato de coroa. E ele foi descoberto no finalzinho de dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China. Só que, na verdade, os coronavírus já existiam, já foram descritos em 1937 até 1965, foi descrito como coronavírus, né?
E é muito comum as pessoas se infectarem ao longo do tempo, e crianças, idosos, né? Todas as pessoas, mas a maioria tem sintomas leves. E quais são os sintomas da Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus? Ela pode ser uma pneumonia severa, gravíssima, mas pode ser um simples resfriado. Os sintomas mais comuns são tosse, é uma tosse seca, eles reclamam muito de tosse, febre alta, geralmente em torno de 38 graus, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar. Só que, atenção, nós já temos visto e estão sendo descritos sintomas, às vezes com erupções na pele, às vezes é só uma sinusite, às vezes é uma diarreia, às vezes é só dor de cabeça. Então, esses sintomas que eu falei da síndrome, parecendo uma síndrome gripal, são os mais comuns, mas pode ter outros tipos de sintomas também. E como que é feita a transmissão? Esse é o grande problema. A dengue é uma virose e muitas vezes ela é confundida com a Covid. Mas a dengue e outras doenças, elas precisam de um vetor, que é o mosquito. O mosquito que transmite a dengue. No coronavírus, na Covid-19, a transmissão é feita de pessoa para pessoa. Por isso, os cuidados que nós devemos ter em não chegar perto, manter o distanciamento de 2 metros, usar luva, usar máscara, porque é transmitido de pessoa para pessoa. Então, o toque de mão, principalmente é transmitido pelos perdigotos, que são as gotículas. Eu ouvi um cientista falando que uma gotícula contém milhões de coronavírus. Uma gotícula. Então, é muito importante a gente manter a distância de 2 metros para não infectar e não ser infectado, pois muitas vezes eu estou assintomática e posso levar o vírus para outra pessoa. Então, quando a gente fala isolamento, distanciamento, não é uma coisa só de me proteger, é de proteger a minha comunidade também. Outra coisa muito importante é que essas gotículas, elas se depositam nas mesas, nos teclados, nas maçanetas, e isso, o vírus sobrevive e é transmitido através de alguém contaminado pega numa maçaneta de porta ou pega num computador, põe a mão, toca na mesa, e daí outra pessoa vem, coloca a mão ali e adquire o vírus. Só que não é só pôr a mão. Se você lavar a mão toda hora, de meia em meia hora, com sabão, eu uso detergente líquido, porque eu acho que é melhor para limpar. E o que não pode é você colocar a mão na mucosa da boca, no olho, no nariz. Como toda hora a gente está colocando a mão no rosto, é muito importante a gente lavar as mãos. Lavando as mãos, higienizando as mãos, as maçanetas, mantendo a distância, a gente não vai pegar o coronavírus e nem transmitir. Fazer uma higienização boa da mesa, das superfícies, né? E agora, como é feito o diagnóstico do coronavírus? O diagnóstico, ao contrário do que muita gente pensa, não é laboratorial. Existem muitos testes falsos negativos. O diagnóstico é clínico, é feito pela equipe de saúde, pelo enfermeiro, pelo médico, através do diagnóstico clínico, que a pessoa apresenta um quadro gripal, uma sensação de gripe, de febre, e acompanhada ou não de tosse, ou dor de garganta, ou uma síndrome gripal. Então, é muito importante frisar que o diagnóstico, primeiramente, ele é clínico. Muita gente vai atrás de fazer exames, quer fazer exame, não é assim. O diagnóstico é feito clinicamente.
Ele é só confirmado ou não pelos exames laboratoriais. Quanto aos exames laboratoriais, existem 2 tipos de exames. Um é o PCR. O PCR, ele é feito através de swab, que é aquela coleta, aquele drive-thru que eles fazem nas cidades, que ele detecta a partícula dos vírus. Este exame, até 4, às vezes até 7 dias, ele dá negativo. Então, não adianta você correr atrás de fazer esse exame. Depende da época em que está fazendo esse exame. O mais interessante seria fazer entre o 4º e o 7º dia. E os outros exames são os testes rápidos que a gente fala, que são os exames de sangue, que detectam a imunidade. Se você já entrou em contato com o vírus, a IgM, a IgG, ou se você já está imunizado para o vírus, se você já tem anticorpos para o vírus. E isso, existe um grande número de falso negativo. E depende da época também. Se você faz muito no início, você ainda não tem anticorpos. Então, o diagnóstico é clínico, a transmissão é pessoa a pessoa, e a gente tem que fazer muito, prestar atenção nas medidas de higiene, que são lavar as mãos, usar o álcool gel quando não puder lavar as mãos, esterilizar bem o material que você usa, isso nós vamos falar na próxima aula, e tomar muito líquido, principalmente você que cuida de idoso, sabe que o idoso tem uma diminuição de reserva de água no corpo, uma diminuição da reserva de água corporal, e ele precisa muito da hidratação. E essa hidratação, ela é muito eficaz quando ela é feita com o sorinho oral, aquele soro caseiro que a gente faz para as crianças. Tá bom, pessoal? Por hoje é só. Eu aguardo vocês com mais dicas e vídeos sobre o coronavírus, a Covid-19. Até mais.